Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, mais um conteúdo aqui no canal. É isso aí, gente, sejam todos bem-vindos, abençoados. Bom, gente, antes da gente ir para as notícias bombas do vídeo, peço para você se inscrever no canal caso você está caindo de paraquedas aqui agora. E para você que já é inscrito, não esquece de deixar o like, gente. É isso aí, deixa o like e compartilha o vídeo nas suas outras redes sociais. E também muito importante para a gente medir aqui a nossa audiência, diz da onde você tá vendo o vídeo, qual é a sua cidade, qual é o seu estado. Pois é, gente, comenta aí pra gente medir a nossa audiência aí, que eu vou estar curtindo todos os comentários de vocês, tá? Bom, vamos agora direto pra notícia, porque o bicho tá pegando, gente. Tem racha dentro do STF, é isso aí. E o Chiquini vai mostrar tudo pra gente. Quem foi que tá rachando agora, William? Esse STF aí. Gente, a Carmen Lúcia, é isso aí, a Carmen Lúcia saiu do grupinho do Xandão, saiu do grupinho do Gilmar Mendes, gente. Tá o maior bafafá dentro do STF. Olha só, quem vai começar a dizer aqui a vocês é o Chiquini. Vê só. É bastidor. O que tá acontecendo? Se olharem o histórico da farsa da trama golpista, nós vemos que a Carmen Lúcia ela estava bem fechada com o Alexandre de Moraes, com o Toffoli, com o Gilmar. Ela era do grupo do Gilmar, e o grupo do Gilmar é Flávio Dino, Toffoli e Alexandre de Moraes. O Toffoli um pouquinho menos. O grupo, o núcleo duro mesmo, é Flávio Dino e Moraes. O que aconteceu? O que chega de informação de bastidores? Que a Carmen Lúcia, com esses escândalos do Master, ela começa a se descolar desse grupo do Gilmar. Então a Carmen Lúcia já não está mais fazendo parte desse grupo Moraes-Gilmar Mendes. Essa é a verdade. E veja que a Carmen Lúcia, ela sai do TSE um dia depois que ela é criticada por Gilmar Mendes. Gilmar Mendes dá uma alfinetada na Carmen Lúcia, dizendo que o TSE está muito lento no julgamento das pautas eleitorais. Porque, se vocês olham historicamente o TSE não deixa de ser um braço do STF. Vejam, por exemplo, o Tagliaferro. O Tagliaferro era funcionário do TSE e prestava serviço para o STF. O TSE acaba sendo o braço sujo do STF. Na prática é isso. Então há uma interferência muito grande do STF no TSE, que acaba sendo o STF eleitoral. Por isso que não tem razão de existir esse TSE, ele não tem motivo, prático a existir, senão ser o braço sujo do STF. E a Carmen Lúcia ela é criticada. Esse TSE aí, que era para servir ao STF, está demorando muito para julgar causas. E ela rebate ofendida. E daí no dia seguinte ela sai e diz, eu não sou apegada a cargos. Então, com certeza, a saída da Carmen Lúcia está muito ligada a essa crítica que ela recebeu do Gilmar, que vem especialmente ao caso das eleições diretas e indiretas do Rio de Janeiro. Tá, Marco? Então, isso mostra, essa saída da Carmen Lúcia mostra ainda mais que ela não está no grupo do Gilmar. Ela sai do TSE para mostrar, é um rompimento, Carmen Lúcia, com esse grupo do Gilmar Mendes. Por isso que ela entrega o TSE. Não vou ser serviçal do Gilmar Mendes e seu grupo aqui no TSE, que é uma continuidade do Alexandre de Moraes. Lembrem que esse atual TSE é uma continuidade do Alexandre de Moraes e ela sair agora de forma repentina é esse racha. Pois é, gente, o bicho tá pegando dentro do STF, todo mundo se distanciando dos ministros corruptos do STF, é isso aí. Vamos falar agora aqui da manobra que o Lula tá tentando para emplacar o Messias dentro do STF, gente, é isso aí. Ele quer de todo custo colocar o Messias lá, mas só que o Alcolumbre não quer, e vocês viram aí que o Alcolumbre já marcou data para votação, né? Pois é, precisa de uma votação para ele ser aprovado ou não, gente. Mas só que o Alcolumbre marcou data sabendo que o Messias vai perder. Por isso que ele marcou data. Ele foi contar quem ia votar a favor e quem ia votar contra. Olha só essa notícia aqui que vai ser a derrubada do Lula e a derrubada do Messias junto. A oposição
que conversou hoje com Davi Alcolumbre, saiu absolutamente convencida de que Davi Alcolumbre só encaminhou o nome de Messias para a CCJ, para a Sabatina, porque o próprio Davi Alcolumbre fez um mapeamento dos votos e teria identificado que não mais do que 35 senadores votam a favor de Messias. Preciso lembrar, não basta ter a maioria para aprovar Messias, é preciso que 41 votem a favor dele. Então a ausência no plenário joga contra Messias. Uma pessoa até disse o seguinte, que teria ouvido de Davi Alcolumbre, o que o gabinete dele nega, que teria ouvido de Davi Alcolumbre que, olha, eu estou pautando isso porque tenho a impressão de que vai ser rejeitado. Vocês tratem de arrumar os votos. Se não arrumarem, nunca mais me impressionem com pedido de impeachment de ministro supremo. É isso, gente. O Messias não tem voto para passar no STF, segundo o próprio Alcolumbre. E por isso que ele marcou já a sabatina. Para quem não lembra, o Alcolumbre queria colocar, sabe quem? O Pacheco. É isso aí, o Rodrigo Pacheco no lugar do Messias, gente. E eu quero mais é que se estenda, eu quero mais é que vá passando o tempo e o Flávio Bolsonaro faça essa indicação aí e que seja negada a chegada do Messias no STF, gente. Por quê? Porque ele é mau caráter mesmo, tá? De crente, de evangélico, ele não tem nada. De mau caráter, ele tem muito, é isso aí. E vai começar as delações, gente. Pois é, vai começar as delações e o governo tá de perna pro ar. Ano de eleição, gente. E simplesmente os envolvidos no roubo do INSS vai começar a delatar o governo e eles estão desesperados. Até porque qualquer vazamento vai abalar mais ainda a popularidade do Lula, que não tá nada boa das pernas, tá? Falar nisso, gente, saiu pesquisa hoje, tá? Outra, tá? Não foi a pesquisa que eu soltei ontem, não. Saiu outra pesquisa hoje e eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas vamos ver esta notícia aqui, gente, porque as delações vão começar. Olha só isso. Te traz um outro elemento, uma outra história agora também com potencial de bater ali no Palácio do Planalto, traz preocupação ao entorno do presidente Lula quando a gente fala de INSS. O empresário Maurício Camisotti fechou com a Polícia Federal um primeiro acordo de delação premiada relacionada às fraudes dos descontos regulares em benefícios pagos pelo INSS. A apuração foi trazida ontem pelo analista Caio Junqueira, está lá no blog do Caio, com mais informações. Maurício Camisotti é descrito pela Polícia Federal como beneficiário e personagem crucial do núcleo financeiro do esquema de descontos ilegais de aposentados e pensionistas. Ele foi preso em setembro, no mesmo dia de Antônio Camilo Antunes, o careca do INSS. Outras duas delações do mesmo caso estão sendo negociadas. Uma é a do procurador federal Virgílio Oliveira Filho, que está preso desde novembro do ano passado. A outra é a de André Fidelis, então diretor de benefícios do INSS. O Fidelis ficou no cargo até julho de 2024, quando foi exonerado. No site da CNN Brasil, você encontra mais detalhes dessa informação. Jonas Maia vem trazendo um avanço nessa história, enquanto ainda não temos detalhes, foi fechada a informação que a gente tem de momento. Pois é, vai vir delação aí, tá? E a verdadeira trama golpista é o que tá aparecendo aí, né, gente? Não é a do dia 8 de janeiro, não. A verdadeira trama golpista tá explodindo neste ano, que tem aí o INSS, que tem aí o Banco Master. Isso aí é uma verdadeira trama golpista, não o pessoal do dia 8 de janeiro, tá? Bom, vamos a mais um aqui, gente. Deixa eu dar um downgrade aqui, olha só. Preste atenção nessas palavras do Paulo Figueiredo, gente. É isso aí. O Moraes que pegou a delação do Mauro Cid. Pois é, vocês lembram como é que foi a delação do Mauro Cid, gente? Foi simplesmente tortura psicológica, tá? Foi simplesmente, se você não fizer isso, vai acontecer isso com seu pai, vai acontecer isso com seu filho, vai acontecer isso com a sua esposa. Esse daí foi o rito da delação do Mauro Cid. E o Moraes, gente, tirou da gaveta uma nova lei para quem vai fazer novas delações e coloca limites. Pois é, coloca limites. Isso por quê? Porque ele mesmo vai ser o delatado e a gente sabe disso pelo Vorcaro, né? O Vorcaro vai delatar ele, a gente sabe disso e o que foi que ele já fez, já correu atrás. Vamos pautar logo. Agora vai haver limites para as delações. Não vai ser de qualquer jeito, não. Olha só os comentários do Figueiredo aqui. Platô. Eu não tenho memória curta, não. As aspas do Alexandre em uma das sessões com o Mauro Cid foram as seguintes.
a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados para esclarecerem omissões e contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação e da consequente revisão da colaboração, rescisão da colaboração. Eventual rescisão englobará, inclusive, a continuidade das investigações e a responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Foi debaixo não só da ameaça de prisão, mas debaixo da ameaça aos seus familiares, pai, esposa e filha, que o Mauricídio delatou. É isso, gente. Foi isso que aconteceu com o Mauricídio. Vocês lembram disso, né? Ele foi ameaçado para fazer a delação premiada. Isso que aconteceu. E agora o Moraes quer mudar a lei porque não pode nem tocar, não pode perguntar nada ao delator. Pois é, o delator também não pode fazer falsas acusações. O delator tem que provar isso, provar aquilo e provar aquilo outro. Isso porque ele vai ser o delatado da vez, gente, é isso. Bom, mas se você pensa que acabou não, tem mais notícia bomba, só tá começando. Pega aquele cafezinho, gente, pra gente curtir a noite aqui, porque tem muita notícia. Assiste até o final pra você não ficar perdido, tá bom? Olha essa bomba que o Didi Red Pill vai trazer aqui. Presta atenção, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Sextou, meu filho, sextou, que você tenha uma boa e abençoada sexta-feira para você e para sua família, tá certo? E aqui estamos nós para comentar as notícias mais quentes do dia e como vocês viram aí na capa, nós vamos falar sobre delação do Paquito. Bom, segundo o Estadão, ou ele delata ministros e entrega uma grana preta, ou ele vai ficar muito tempo na cadeia. Isso a gente já sabe. Segundo a Andréa Sadi, segundo a Malu Gaspar, no Globo, parece que já está tudo certo para, nas próximas semanas, o Paquito, na semana que vem, aliás, o Paquito já entregar também a sua delação. Eu estou achando cedo demais, mas tudo bem. Segundo ela, na semana que vem ele já vai entregar. Bom, então a gente vai comentar sobre isso. Vamos comentar sobre a dosimetria, que vai ser votada na Câmara dos Deputados finalmente. Vamos falar da indicação do Bessias para a Suprema Corte, né? Tá meio que numa incógnita, vai, não vai, vai, não vai. Aparentemente vai, mas tem gente achando que também pode não ir. Então a gente vai comentar sobre isso. A gente vai falar sobre nosso querido Flávio Bolsonaro, meu querido. Ele tá dando um rolê aí, tem pesquisa presidencial também falando sobre ele, e a gente vai comentar várias coisas sobre isso também, tá certo? Dentre outros assuntos aqui. Então, vamos começar logo, porque senão não dá tempo, tá certo? Mas, enfim, vamos lá, como eu gosto de falar aqui, vamos para os nossos assuntos mundanos, e hoje tem muita coisa para falar do seu Borcaro, porque parece que a delação dele aí já está para ser aceita na semana que vem, né? Isso é o que a gente vai saber, isso é o que a gente vai ver, se de fato vai acontecer ou não, né? Tem muita expectativa aí, agora, depois, está demorando, está rápido. Bom, galera, eu não sei, mas o que eu posso te dizer é o seguinte, eu acho muito estranho essa pressa em querer dar e querer que o Paquito delate logo. Calma, eu acho que quem mais está agoniado deve ser ele, né? E quer sair da cadeia. Mas mesmo assim, as autoridades não tem que estar entrando nessa pilha, não, pô. Não, no dia que tiver tudo bom, no dia que tiver tudo certo, no dia que ele tiver delatado todo mundo, aí se homologa a delação e se faz a delação. Mas até lá, para que essa agonia? Para que essa pressa? Tem tantos assuntos, tantas coisas, tantos desdobramentos, que eu acho que você ficar nessa agonia de querer fazer a delação logo só atrapalha. É o meu ponto de vista. É o meu ponto de vista. Acho que deveria ser uma coisa mais calma, né? Mas tudo bem. Então saíram algumas matérias em relação a isso e a gente vai comentar. A primeira é aqui do Estadão. Diz o seguinte:
quantos bilhões e quem Vorcaro vai entregar em troca de sua liberdade? Pô, a gente espera que ele entregue quem a gente está pensando, né? E bilhões, para mim, tanto faz. Eu quero que ele entregue tudo, que ele pague a todo mundo que ele deve. Mas ele não vai fazer isso. Ele não é burro. Aí a matéria diz o seguinte, ó. Por trás da colaboração premiada do banqueiro Daniel Vorcaro, afinal, o que o acusado planeja? Advogados que conhecem um banqueiro afirmam que o montante de dinheiro que Vorcaro vai entregar será a melhor medida para saber a idoneidade da sua colaboração. Quantos bilhões o homem está disposto a devolver às vítimas de sua arruaça financeira? O segundo ponto levantado é sobre quem Vorcaro pretende entregar. Bom, do meu ponto de vista, de alguém que não tem um centavo para receber do Vorcaro, eu acho mais importante saber quem é que ele vai entregar. Claro que do ponto de vista dos credores, da galera que quer receber o dinheiro, tá pouco se lixando para quem é que ele vai entregar, quer receber o dinheiro. Não é o caso da sociedade brasileira. A gente quer que ele entregue às autoridades com quais ele fez as pilantragens, certo? Afinal, seu desejo é se vingar de quem liquidou seu banco e o mandou para a cadeia? Para preservar seu dinheiro, ele pretende produzir que tipo de acusações? E contra quem? Vai tentar esconder os políticos que, de forma notória, tentaram protegê-lo, questionando até mesmo a liquidação do Banco Master? Vai contar o que moveu a se relacionar com ministros do STF? Ou vai delatar só aquilo que a PF já sabe? Vai contar o papel de Benjamin Botelho na história do Master? Vai dizer onde está seu dinheiro? Enfim. Ao depor na Corte de Apelação Tortora disse... Aí ele estava fazendo uma alusão a um caso famoso na Itália, né? Não tem nada a ver com a gente aqui. Bom, a pergunta dele é pertinente, né? E é uma pergunta que a gente já tinha feito aqui várias vezes. Quem Vorcaro vai delatar e quanto Vorcaro vai entregar? Eu tenho para mim que por mais dinheiro que ele entregue, ele não vai entregar tudo. Porque depois que você faz uma delação premiada, você meio que está libertado. Olha aí o vagabundo do Mauro Cid. Está livre, leve e solto. Pode fazer o que quiser, viajar para onde quiser, já tem passaporte, pode fazer o que quiser da vida. Entregou Bolsonaro, né? Numa loucura daquilo que ninguém pode chamar de delação premiada, porque não entregou absolutamente nada e está aí, flanando. Então eu acho que o Paquito não vai dar a grana toda, porque ele ainda pretende viver feito um playboy o resto da vida dele. Então ele vai entregar muita coisa, mas ele não vai entregar tudo de grana. Em relação às autoridades, o próprio Mendonça já falou, velho, se você não entregar tudo, você não vai sair da cadeia tão cedo. Então, depende dele. Vai depender do que qual é a disponibilidade dele de ficar na cadeia ou não. Se ele está afim de ficar muito tempo, ele entrega só uma parte. Se ele está afim de sair logo, ele entrega todo mundo. Agora a gente sabe dos tentáculos do cara, né, velho? O cara tinha, muita gente no bolso. Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e também Polícia Federal. Não esqueçam que o Sicário tinha informantes dentro da PF que falava para ele quando é que iam acontecer as operações. Tanto é assim que o próprio Paquito sabia o dia que ia ser preso. E se picou, ia se picar. Só que não deu certo. Ele foi pego no aeroporto. Né? Então, ele conhece muita gente e eu não sei se ele vai entregar todo mundo. Aí também é aquela história, né? Vai entregar meia dúzia de gato pingado aí. O que adianta entregar 4, 5 deputados federais, pô? A gente não quer saber disso. A gente quer saber do peixe graúdo. A gente quer saber de ministro da Suprema Corte, do STJ, né? A gente quer saber de senadores, de ex-ministros do STF, como, por exemplo, Lewandowski, ex-presidente do Banco Central, como Guido Mantega. Eu quero que ele entregue peixe graúdo. Agora, ele vai entregar ou não? Essa é a pergunta. Aí vem a nossa querida Andréa
Andressa, tô com o nome dessa maluca na cabeça. Vem a Malu Gaspar e traz essa informação aqui. Com proposta de pagamento de multas bilionárias, delação de Vorcaro deve ser entregue na semana que vem. Já temos uma data. Semana que vem. Segundo a Malu Gaspar. Né? Ela costuma acertar nesse tipo de coisa aí, viu? Então, semana que vem a gente vai ter a delação do Paquito. Quem tá nela, não sei. Quanto ele vai entregar, também ninguém sabe. A defesa de Daniel Vorcaro deve concluir nesse final de semana a proposta de delação que o dono do Master vai apresentar aos investigadores da PF e da PGR. De acordo com fontes envolvidas com o trabalho, a proposta terá dezenas de anexos e trará uma proposta de pagamento de multas bilionárias, além dos benefícios esperados pela colaboração. O plano dos advogados é apresentar o pacote aos investigadores em uma reunião conjunta já na semana que vem. No cronograma dos sonhos da defesa e do próprio Vorcaro, a discussão sobre a proposta levaria no máximo 2 semanas. E depois da homologação, que imaginam que seria rápida, os depoimentos ocorreriam em 2 ou 3 semanas. Ou seja, 2 semanas para entregar, 2 ou 3 semanas para o Mendonça dar uma olhada na parada toda. Ele ainda vai ficar preso um tempinho, né? As estimativas são baseadas na crença de que as informações oferecidas na delação serão tão impactantes que o acordo será fechado rapidamente. Isso é bom, porque o que seria mais impactante do que ele entregar Alexandre de Moraes e Toffoli? Nada. Nada seria mais impactante do que isso. Pela primeira vez na história do Brasil, nós vamos ver ministros da Suprema Corte sendo delatados porque são vagabundos e ladrões. As investigações vão dizer se é verdade ou não. Né? As investigações é que vão apurar. Mas eles não têm nada mais impactante do que oferecer a cabeça de ministro da Suprema Corte. Se não for isso, não tem nada de impactante. Vai entregar Ciro Nogueira, grande merda. Ah, vai entregar Antônio Rueda, grande porcaria. Não é isso que a gente quer. Não é isso que a sociedade espera. Entre os investigadores ouvidos pela equipe da coluna, porém, o clima é oposto. Já mudou. Não só pela desconfiança de que Vorcaro não vai contar de imediato tudo o que sabe, mas também porque certamente haverá embates em torno dos valores do ressarcimento e da multa a ser paga e dos benefícios que Vorcaro vai pleitear em troca da colaboração. Bom, eu acredito que o benefício é, se eu entregar todo mundo, te der uma boa grana, eu quero ficar em paz, quero ficar livre, não quero responder processo nenhum, não quero ser preso, ou o mínimo possível, né? Quero que me deixe pelo menos alguns anéis, para eu poder não sair daqui pobre e miserável. Acho que vai ser nesse sentido. Desde 19 de março, quando o banqueiro foi transferido da Penitenciária Federal de Brasília para a Superintendência da PF, os advogados se revezam diariamente no trabalho de pesquisa e organização do conteúdo celular. Galera, 19 de março. A gente não está nem 19 de abril. Não tem nem um mês que o cara está preso e já conseguiu preparar uma delação tão gigantesca assim. Eu tenho minhas dúvidas, cara. Eu boto minhas barbas de molho. Bom, os advogados se revezam diariamente no trabalho de pesquisa e organização do conteúdo celular de Vorcaro apreendido e já periciado pela PF. Foram apreendidos outros, mas o banqueiro ainda não recebeu cópia deles. Avaliam e buscam documentos que podem servir de prova de corroboração e resumem os relatos que Vorcaro pretende fazer. Para cumprir o prazo apertado, a defesa montou uma espécie de força-tarefa com cerca de 10 advogados, divididos entre os 2 escritórios que atendem o ex-banqueiro, o do criminalista José Luiz Oliveira Lima e o do também advogado Sérgio Leonardo. Para os investigadores, um tema que pode atrasar a negociação é justamente o valor a ser devolvido. Primeiro,
porque ele terá que indicar onde escondeu todo o patrimônio e fazer uma proposta financeira que seja tão agressiva quanto os rendimentos que ele oferecia a investidores que compravam seus títulos. Mesmo depois da liquidação do Master, Vorcaro ainda manteve uma fortuna bilionária espalhada por uma rede complexa de fundos de investimentos no Brasil e no exterior, e administrado por gestoras fora do conglomerado do banco. Um grupo restrito, mais ambicioso de pessoas com acesso a contas que até agora não foram localizadas. E nem vão ser. Não vão ser. Sabe o que Paquito vai entregar? Aquilo que é visível. Aquilo que os caras achar, ele vai entregar. Agora, o que o cara não achou, você acha que ele vai entregar? Ah, tem uma conta com 200 milhões de dólares na Suíça. Ninguém achou. Você acha que ele vai entregar, mesmo? Você acha que ele vai chegar para morar para Mendonça e dizer: olha, Mendonça, você esqueceu. Aquela conta de 200 milhões lá está aqui. Não vai. Ele vai entregar o patrimônio visível. As mansões, os carrões, os jatinhos, o iate, helicóptero, fazenda, sei lá. O que ele tiver que nego conseguir descobrir, ele vai entregar. Mas isso aí pode não ser nem a ponta do iceberg do patrimônio do cara, meu. E não é. Não é que não pode. Não é. Então ele não é idiota. Ele está de boa. O que os investigadores descobrirem, eu entrego. O que eles não descobrirem, não existe. Se eles não descobriram, é porque não existe. Né? Bom. Só que de acordo com fontes ligadas ao ex-banqueiro... Não, olha só. Segundo fontes familiarizadas com o caso, ainda haveria mais de 10 bilhões de reais espalhados pelo mundo. Galera, 10 bilhões de reais são 2 bilhões de dólares. Espalhados pelo mundo, visíveis. Ou uma boa parte dele visível. E o que não está visível? E o que nego não sabe onde está? Só que, de acordo com fontes ligadas ao ex-banqueiro, ele teme que uma parte relevante do dinheiro que distribuiu por fundos mundo afora já esteja sendo depenado das contas secretas pelos próprios gestores, uma vez que essa rede de fundos foi montada justamente para evitar o rastreamento. Exatamente. Exatamente, óbvio, né? E essa é uma das razões para a pressa de Vorcaro. Assim que ele indicar aos investigadores onde está seu patrimônio, os recursos serão bloqueados. Seria a forma mais segura dele usar o dinheiro que desviou para comprar a própria liberdade. Mas para ele conseguir um bom acordo, os recursos precisam estar disponíveis. Daí a pressa do dono do Master em fechar logo o acordo. Só a fraude nas carteiras de crédito vendida para o BRB é avaliada em 12,2 bilhões. Há ainda quantias bilionárias recebidas de fundos de pensão estaduais e municipais que estão sob investigação da PF, dentre outras frentes de apuração, em torno das fraudes que podem revelar valores ainda não conhecidos. A situação tem outro agravante, o fato do próprio Master ter sido liquidado pelo BC em novembro passado. Os recursos em posse da instituição estão sob o poder do liquidante indicado pelo BC, Eduardo Bianchini, responsável por vender os ativos do banco e organizar o quadro de credores. Bianchini, aliás, calcula que pelo menos 4,8 bilhões em bens em fundos de investimento ligados a Vorcaro já teriam sido desviados antes da liquidação da instituição. A equipe da coluna apurou que a disposição do dinheiro já preocupava Vorcaro desde a primeira prisão. E a tensão só se agravou com seu isolamento no cárcere nos 15 dias em que ficou detido antes da transferência para a superintendência da PF. Bom, seguinte, olha o temor do Paquito. Vamos supor, ele tem $1 bilhão nas Ilhas Virgens Britânicas. Só que quem está gerindo esse dinheiro não é ele, justamente para dificultar a localização. Quem está gerindo é um gestor que ele confiou. Aí o gestor está vendo Vorcaro preso, $1 bilhão aqui na minha mão, vai vir para mim. Vorcaro que se lasque. Esse dinheiro vai vir para mim. Então a agonia de Paquito agora é essa. É entregar o mais rápido possível alguns desses gestores para ver se consegue pegar alguma coisa. Porque os gestores vão dilapidar esse patrimônio. Os gestores vão tirar uma grana, uma parte ou uma boa parte. E se Paquito não entregar essa grana, Paquito não sai da cadeia. Você entendeu o drama do cara? Se ele não entregar, tem $1 bilhão nas Ilhas Virgens. Beleza, aí ele diz, olha que lá tem $1 bilhão. Aí na hora que a polícia vai lá, não tem mais $1 bilhão. Tem 100 milhões.
O gestor tirou 900 milhões. Aí, é claro, a polícia vai lá e pega os 100 milhões, óbvio. Mas, no final das contas, se isso acontecer em vários gestores, na hora que ele for entregar o saldo total, vai ser irrisório. E aí, o Mendonça pode dizer não vou homologar a delação, não. Eu achei que você ia entregar pra gente 10 bilhões, você tá entregando 1, então você vai ficar aí na cadeia. Mas ele vai dizer, pô, Mendonça, mas eu não tenho culpa, foi o gestor. Azar seu, meu amigo. O problema não é meu, não. Quem pariu o Matheus que balance. Você entendeu o drama do cara? É mais ou menos esse. Bom, aí vou trazer aqui o Caio Junqueira, que fez uma apuração, né, interessante sobre esse caso. Ele diz o seguinte, o Caio Junqueira. Aqui, ó. Mendonça diz a aliados não garantir homologação da delação de Vocaro. Porque, provavelmente, por causa disso que a gente discutiu aqui agora, né? Mendonça está numa expectativa de, sei lá, receber 10 bilhões. O cara entrega 1, ele não vai homologar. Ele não vai homologar. E é bom para todo mundo. É bom para Alexandre de Moraes, é bom para Dias Toffoli. Não homologando, não existiu. Olha o que diz o Caio. Sabemos como essa decisão, como essa possível delação de Daniel Vocaro está mexendo com Brasília, mesmo com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que a gente tem que ver como vai ser discutida. Mas aí o Caio agora nos traz uma outra notícia que coloca mais preocupações se teremos ou não uma delação premiada de Daniel Vocaro, porque o Caio nos traz uma apuração de que o ministro André Mendonça pode não homologar a delação premiada de Daniel Vocaro. Explica isso pra gente, Caio. Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite, Jussara. Boa noite a todos. Márcio, não se trata de uma falta de interesse do ministro André Mendonça em não homologar ou em não levar essa investigação adiante. O que se trata, sim, é de uma dúvida, segundo conversas dele com outros interlocutores que me relataram esse posicionamento dele, dúvidas de que se de fato o Vocaro trará algo novo, né? Ele estaria com uma expectativa baixa em relação a essa delação, justamente pelas conexões que existem principalmente entre o advogado do Daniel Vocaro, o Juca José de Oliveira Lima, com ministros do Supremo. Então, há uma dúvida muito grande, e o André Mendonça já teria sinalizado ali a interlocutores que simplesmente, se o Daniel Vocaro não apresentar nessa delação fatos que avancem em relação ao que a Polícia Federal está investigando, ele simplesmente não está comprometido e não está se sentindo automaticamente homologar essa colaboração premiada, Márcio. O as primeiras percepções ali, só para a gente ter uma ideia de prazo, né? No dia 18 de março, o André Mendonça prorrogou por 60 dias a investigação do caso Mastro, então a gente pode prever que, se não houver um novo pedido de adiamento de prazo, no dia 18 de maio, ao redor de 18 de maio, a Polícia Federal obrigatoriamente apresentaria os seus relatórios e as suas conclusões, e o que o gabinete dele pretende fazer é cotejar, comparar o que esses 2 meses a mais de investigação produziu em relação ao caso Master, com a colaboração premiada do Daniel Vocaro, que já está em curso, sim, está sendo feita pelos seus advogados, estabelecendo aqueles anexos. O que eu tenho de informação, e aí ele compara os dois, né? Ele pega a delação do Vocaro, se é a mesma coisa da Polícia Federal, não faria sentido essa homologação. Um outro bastidor interessante é na conversa que o advogado do Vocaro teve com o André Mendonça, o advogado teria, sim, dito que ele entregará toda a verdade. Essa é a aspa, inclusive, que me foi relatada da conversa entre os dois. Mas eu diria que o sarrafo está baixo, ali no gabinete, no próprio ministro André Mendonça, de não criar uma expectativa alta e, a partir daí, ver o que vem, para aí sim tomar a decisão. Mas não necessariamente a gente pode esperar que a tal da delação do Daniel Vocaro vai virar automaticamente uma homologação e uma colaboração premiada.
Vamos acompanhar, então. Muito obrigado, Caio Junqueira. Obrigado também, mais uma vez. É exatamente o que a gente sempre discutiu aqui, né? Ou entrega... você viu aí que ele disse que o André Mendonça não está gerando expectativa. Vai esperar, né? André Mendonça vamos ver o que é que o cara vai me entregar. Né? Claro que na cabeça dele, do Mendonça, ele sabe os números melhor do que ninguém. Ele é o relator do inquérito. Ele sabe o número melhor do que ninguém. Ele sabe quanto foi roubado. Ele sabe de tudo. Então ele tem um número na cabeça. Que ele tem uma expectativa de que seja devolvido. Só que ele está na dele, né? Vamos esperar para ver o que é que Paquito vai entregar aqui para a gente, porque se não bater nem perto do meu número, não dá para fazer uma homologação. Então vamos aguardar. Bom, vamos mudar aqui um pouquinho de assunto, mas eu quero pedir ao senhor e à senhora que deixe seu joinha, se inscreva aqui no nosso canal, por favor, porque eu quero falar agora de dosimetria. E para eu falar da dosimetria, eu vou ter que falar de novo de algumas atitudes de alguns parlamentares. Certo? E a gente vai comentar exatamente isso. Acho que vocês já entenderam qual o caminho que isso aqui vai tomar, né? Olha só. Vamos por parte. Vamos por parte. Aqui. Então, cadê, meu pai do céu? Aqui. Deixa eu ver se eu... Pera aí. Aqui. Alcolumbre convoca a sessão do Congresso para votar o veto de Lula a projeto que reduz penas do 8/1 e beneficia Bolsonaro. É uma canalice do Globo falar isso, porque parece que o projeto só beneficia Bolsonaro. Mais ninguém. Não beneficia Didi, não beneficia Débora do Batom, não beneficia mais ninguém. Só Bolsonaro. É ser muito vagabundo, Bruno. O presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, convocou uma reunião conjunta do Congresso Nacional para o dia 30 de abril com a pauta única, a análise do veto do presidente Lula ao projeto da dosimetria. A sessão foi marcada para depois da sabatina do ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, indicado por Lula ao STF. Nos bastidores, a avaliação é que o encadeamento das agendas ajuda a acomodar o ambiente político e acalma a oposição, que recebe um aceno. A decisão destrava a agenda do Congresso após semanas de pressão de parlamentares e marca uma mudança de postura de Alcolumbre, que vinha evitando convocar sessão conjunta em meio à crise envolvendo o caso do Banco Master e a disputa sobre a instalação de uma CPI para investigar o tema. Bom, aqui a gente já vai dar uma pausa rápida, que é o seguinte. Olha só, eu sei que você não confia no Alcolumbre, eu também não. De jeito nenhum. Sabe qual foi o acordo que o Alcolumbre fez com a oposição para votar o projeto da dosimetria? Primeiro a gente vota o do Messias. Primeiro vamos votar Messias. Primeiro vamos transformar Messias em ministro da Suprema Corte. No dia seguinte, a gente vota a dosimetria. Você confia nesse vagabundo? Quem garante que depois de Messias virar ministro, ele bote isso aí na pauta? Quem é que garante isso? Ah, Didi, mas ele já convocou, mas ele pode desconvocar a reunião, a votação na hora que ele quiser. Então, assim, por que não fez ao contrário, oposição? Por que vocês não chegaram para o Alcolumbre e disseram assim, vamos votar a dosimetria, depois a gente vota lá o Messias? Não. A oposição, mais uma vez, pode ser engabelada pelo Alcolumbre. Pode, tem boas chances que isso aconteça. Não estou dizendo que vai, mas eu estou dizendo que tem boa chance. Né? Porque confiar em Alcolumbre, pelo amor da mãe do guarda, né? Não dá. Bom, aí, em meio a isso, aí agora a gente vai entrar aqui naquele assunto que eu disse de alguns parlamentares que estão... Alguns parlamentares não, né? Vamos botar o nome aos bois aqui, que a gente aqui não tem medo de ninguém, não. O deputado Nicolas Ferreira fez um vídeo nas suas redes sociais dizendo que esse projeto da dosimetria só saiu por causa dele. Alcolumbre só vai votar porque ele pediu, depois que dele ter feito um vídeo com 100 milhões de visualizações, e é verdade, o vídeo teve 100 milhões, mais de 100 milhões,
Ele encontrou com o Alcolumbre pessoalmente, vocês viram as fotos aí, saiu na imprensa. Aí ele está dizendo que o projeto da dosimetria só andou por causa dele. Então vamos por partes. Eu não estou fazendo julgamento nenhum aqui agora, viu? Só estou trazendo o fato do jeito que ele é. Aí vamos ver. Olha aqui o que disse o senhor Nicolas. Espera aí. Deixa eu só pegar aqui, galera. Tá. Espera aí que eu tenho que tirar um negocinho aqui antes. Porra. Agora vai, finalmente. Olha esse vídeo aí. É impossível eu esconder minha felicidade de saber a notícia de que o Davi Alcolumbre pautou para dia 30 de abril o veto da dosimetria, ou seja, finalmente a gente vai conseguir reduzir o sofrimento da vida dessas famílias. E aqui, Davi Alcolumbre, que eu sei que você está vendo esse vídeo, eu quero cumprir aquilo que eu prometi para você. Eu não vou usar isso aqui para poder dizer que você cedeu à minha pressão, que você se curvou a mim. Pelo contrário, isso não se trata de vingança, isso não se trata de pressão. Isso se trata de só fazer aquilo que é certo. E eu disse que eu só iria te fazer uma coisa, iria te agradecer. Obrigado. Obrigado por, de alguma forma, você ter se sensibilizado. Obrigado por você ter pautado isso, deixado com que o Congresso decidisse. E eu não tenho dúvidas que agora a Câmara e o Congresso vai dar a sua resposta de justiça para esse país, para poder dar um passo para a pacificação. O pedido da dosimetria não vem somente de mim, vem dessas próprias famílias que sabem que com a dosimetria vai reduzir as penas e alcançar a liberdade de diversas famílias. E nada, obviamente, impede de que o próximo presidente, e se Deus quiser não será o Lula, dar anistia ampla, geral e restrita para todos que sofreram injustiças e estão presos injustamente aqui nesse país. Bom, vocês devem ter percebido aí a maneira que o deputado se expressou, né? Eu não vou usar isso aqui para dizer que você cedeu à minha pressão, que você se curvou a mim. O pedido de dosimetria não vem somente de mim, disparou o Nicolas. Bom, você viu que ele falou de mim, né? Do jeito que ele está dizendo aí. Parece que o projeto da dosimetria só saiu por causa dele. Só aconteceu por causa dele. Bom, só que a verdade é outra. E a verdade é aquela coisa teimosa, né, bicho? Mas a gente tem que trazer aqui. Então eu vou trazer aqui quem foi de fato que se mobilizou para que isso acontecesse agora se chama Jorge Seife, não Nicolas Ferreira. E não é picuinha minha com ele, não. É a verdade, é o fato. Não foi por causa de vídeo de 100 milhões que sensibilizou Alcolumbre. Não foi. Alcolumbre tá nem aí para vídeo, rapaz. Desde quando Alcolumbre se preocupa com a opinião pública com vídeo? Alcolumbre só se preocupa com Alcolumbre. Então não foi o vídeo de Nicolas que motivou, não foi Nicolas ter chegado na orelha dele lá que motivou. Foi Jorge Seife que colheu assinaturas para que isso acontecesse. E eu vou trazer aqui o áudio do Seife. Só para te contextualizar, o bastidor, como é que foi? Na terça-feira, 7h30 da manhã, eu fui lá na residência oficial, tinha pedido uma audiência com ele. Na segunda-feira, marcamos para terça de manhã. Fui lá, tomei um café com ele. E aquela questão do catarinense, tem a Débora do Batom, tem tantos. Mas a questão daquele catarinense que pagou uma passagem para um manifestante, um cara de 71 anos de idade, ser preso, 14 anos, sem fiança, regime fechado, aquilo, sinceramente, de todos os absurdos, foi o absurdo do absurdo para mim. Para mim, lógico, todas as histórias são terríveis, são tristes, mas aquilo ali, para mim, acabou sendo um marco para pedir uma audiência com o presidente Davi Alcolumbre. Chegando lá, na residência oficial, tomamos um café, conversamos. Falei, Davi, você viu a história do catarinense, tal. É um absurdo, não sei o que. Eu falei, Davi, abre a sessão congressual, pauta a dosimetria e suspende, encerra. Não, mas vocês querem CPMI, a oposição vai pegar no meu pé, a Polícia Federal já está investigando, o Ministério Público já está investigando, o Vorcaro já assinou a delação, o cunhado dele já assinou a delação. Eu falei, olha, eu vou fazer então um documento com a oposição, dizendo que nós concordamos com pauta única. Tu tem as assinaturas? Eu falei, eu vou atrás, vou conversar com o pessoal. E aí, desde terça, eu saí da casa da residência oficial do presidente Davi e fui atrás de cada um dos senadores. Inclusive, senadores que eu não esperava que assinassem, que eu fui conversando. Vocês olharem as filmagens ali, eu estava no Senado nesses 2 últimos dias, conversando com um por um no ouvido. Inclusive Jorge Cajuru,
que a base governista assinou. E outros senadores que eu nem esperava, porque não são mais centro, também assinaram. A lista está aí. E depois que eu consegui as assinaturas, liguei para ele hoje, que hoje não teve... Hoje não tinha nada lá no Senado, então eu liguei para ele, falei, Davi, consegui as 32 assinaturas do bloco de oposição. Aí ele me mandei para ele, ele falou, olha, eu vou emitir a nota oficial, então, marcando então a sessão congressual de pauta única. Falei, fechado. Não deu 10 minutos, ele mandou comunicado para os senadores que estava marcando. Então, isso aí foi uma vitória do Brasil. Isso aí foi uma vitória dos presos políticos de 8 de janeiro. Foi uma vitória, inclusive constitucionalmente, dentro do regimento, o tempo do veto. Está aí o documento que eu tinha preparado. Então, dentro do veto presidencial tem que ser analisado em 30 dias. Então, já passou, já estamos indo para maio. Então, logicamente, estou muito feliz, porque foi um desafio que ele me lançou, uma preocupação que ele tinha, e que acabou dando certo. Então, graças a Deus, aí todos os senadores aí apoiaram de pronto, mesmo todo mundo querendo. Lógico, queríamos anistia, lógico, queríamos a CPMI do Banco Master, mas, realmente, diante do sofrimento humano, da miséria humana, né, de tudo que está acontecendo com essas pessoas, idosos, enfim, eu acho que, a minha opinião, é que a pauta humanitária pesou e foi forte o suficiente, de acordo com a oposição, para nós conseguirmos aí convencer o Davi de fazer a sessão congressual de pauta única. Uma grande vitória aí do Brasil, grande vitória. Também acho, grande vitória do Brasil. Vamos botar os pingos nos is aí, né, galera? Mais uma vez. Jorge Seif foi na casa de Alcolumbre tomar um café da manhã. Chegou para ele e falou, ai, bicho, você não viu o caso do cara lá de Santa Catarina, não, brother? Um senhor, 14 anos de prisão por causa de 500 conto. Aí Alcolumbre falou, que absurdo. Aí Seif falou, então vamos botar o projeto da dosimetria. Aí Alcolumbre falou, não vou botar, porque se eu botar o projeto da dosimetria, vocês vão querer me linhar com a CPI do Banco Master. Aí Seif falou, e se eu conseguir as assinaturas dizendo que a gente vai votar só aquilo e não a CPI do Banco Master, você topa? Aí Alcolumbre falou, topa. Se você tiver as assinaturas, a gente faz isso. Aí Jorge Seif foi desde terça-feira correr atrás de assinatura. Conseguiu as assinaturas, entregou para o Alcolumbre e o Alcolumbre vai fazer. Foi o Jorge Seif que conseguiu isso. Certo? Aí o próprio Seif comenta o seguinte. Pessoal, foi uma vitória do Brasil. Pressão de internet é ótima para like e monetização, mas não é efetiva. Se funcionasse, Moraes não era mais ministro, Bolsonaro estaria solto, Flávio Dino teria sido reprovado e teríamos anistia hoje. Política que funciona ainda é no bastidor, no diálogo e no compromisso. Visitei Alcolumbre terça-feira às 7h30 da manhã na residência oficial. Sugeri a pauta única. Fiz compromisso de ir atrás de assinaturas da oposição. Fiz compromisso público na tribuna do Senado. Vide abaixo também na terça. Protocolei o pedido no Senado, convenci 31 senadores a assinarem comigo a pauta única da sessão. Liguei hoje para ele, mostrei as assinaturas e ele pautou. Mas a César o que é de César. Tudo isso público, protocolado e disponível para consulta e cronologia. Mas sim, acho que todos devem comemorar. É uma vitória de todos nós contra injustiça. Mas não esqueçam, toda a honra e glória só pertence a Jesus Cristo, a mais ninguém. Concordo. Aí, vamos continuar aqui, né? Aí, Paulo Figueiredo comenta. A parte sobre o Jorge Seif Júnior recolher assinaturas é verdade. Parabéns. Nem entendi mais essa egotripe do Nicolas de assumir a paternidade. Mas não deveria me surpreender a essa altura do campeonato. Discordo do Dantas sobre os votos. Há um real otimismo na oposição sobre a rejeição do Messias. Mas há trabalho a ser feito. Aqui ele está dividindo a parada em duas, né? A indicação do Messias e a parada da dosimetria, que ele está dizendo que não entendeu a egotripe do Nicolas de assumir a paternidade. Pois é, Nicolas assumiu a paternidade, galera. Não estou nem aí se você acha que eu estou batendo no Nicolas ou não estou batendo no Nicolas, estou falando a verdade. Aqui meu canal é para falar a verdade, não é para passar pano para ninguém, não. Nicolas fez um vídeo assumindo a paternidade. E vocês viram que ele não fez foi porra nenhuma.
Quem foi correr atrás de assinatura? Na prática, quem correu atrás da assinatura foi o Jorge Seife. Pronto, é simples assim. Quem quiser entender, entende. Quem não quiser entender, paciência.